Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. Olha o sorriso, ó. Tem que ser assim, ó. Oh, a melodia vem dele. A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Eu vou dar um aplauso ao Senhor pela sua vida. Desde que a sua causa seja o reino. Eu quero ser cada dia mais audacioso, sabe, mais arrojado com isso. Vamos buscar esse eixo, juntos. Contem com isso. É assim que eu subo ao altar nesta terça-feira mais uma vez. Eu, a minha querida e linda esposa, a Bispa Lídia, com esmero, com dedicação, para dizer a vocês, eis-nos aqui para amar, interceder e ensinar. Amém? Eu dizia para a pastora Cris, o pastor Odair, estávamos conversando, esse final de semana estive em Atibaia, um beijo, pastora Suzy, muita gente de São Paulo aí também ligada com a gente, e uma questão que eles estavam comentando comigo, ministerial, né, situações das igrejas, claro, eu dizia, olha meus amigos queridos, a pastora Cris e o pastor Odair, eu dizia, eu tenho aprendido isso, né, a graça de Deus é o ministério da reconciliação, nós não somos ministério de condenação. Nosso apóstolo Miguel Ângelo sempre diz o seguinte, estar de frente para o altar, vamos abrir as portas, escancarar as portas. Agora, estar no altar de frente para a ovelha, aí já tem que ser muito mais seletivo. Então eu disse para eles, nós vamos amar, interceder e ensinar. E deixar que Deus materialize e manifeste tudo. Não vamos bater a porta do céu na cara de ninguém, nós vamos continuar gritando, vamos continuar ensinando, amando, intercedendo. E tem uma coisa, aí eu disse, se quiser me ouvir, eu vou gritar, se quiser me ouvir, o problema é nosso. Se não quiser me ouvir, o problema é dele ou dela. Captaram a mensagem? Assim, eu saúdo você e te lembro, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Ao nosso Deus a honra, a glória, louvor, império, força e majestade, domínio, a Ele a glória eterna. Essas últimas 2 páginas desse livro maravilhoso, Como Destruir Fortalezas, nós concluímos a aula 2. Depois de nós termos então deixado tudo muito claro nessas 2 primeiras aulas, especialmente na segunda, que nesse pacto da graça de Deus, nesse novo pacto, nós temos condições de destruir fortalezas. E essas condições, nós frisamos muito isso na conclusão do tema, na semana passada, elas estão totalmente disponibilizadas pelas boas obras da fé. E qualquer fortaleza, seja ela de origem carnal, que são as nossas debilidades humanas, claro, as debilidades que estão ligadas a este mundo que jaz no maligno, qualquer fortaleza, seja carnal, seja espiritual, e a de cunho espiritual, você sabe que elas vêm dos dardos inflamados, disparados pelo ministério da iniquidade. O ministério da iniquidade que já opera. Paulo fala sobre esse ministério da iniquidade. E hoje então, aqui a partir dessa página 71, está aqui, ó, meu livro todo rabiscadinho, tá vendo? Nós vamos já no capítulo 4, ver sobre esses cuidados que nós precisamos ter sobre o homem natural. E definitivamente, vamos tratar do subtema de hoje,
trombetas claras. Se não tomar cuidado com o homem natural, acredite, nossas trombetas vão ser totalmente desafinadas. Teve um culto até que eu fiz uma explanação, logo no início, né? Estamos, claro, interligados à palavra profética, desde os primeiros ensinamentos deste ano na escola de capacitação. E eu usei aqui, o Joás disponibilizou o pistão, né? E eu fiz aqui, arrisquei, vocês viram que foi um fiasco, né? Assim é aquele que não atenta para as condições humanas e não cresce na graça e no conhecimento. Ele não consegue nem destruir as fortalezas carnais, quiçá as fortalezas espirituais. Na página 71, ela não é uma página numerada, já vamos então caminhando e entendendo que o homem natural precisa ter uma vigilância acirrada. Diga, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. E eu já começo com uma palavra de sabedoria. Quanto mais consciente, então nós temos que ter consciência das nossas limitações humanas. Sabe, capitão, nós somos limitados, nós não enxergamos nada. No mundo espiritual, com relação ao mundo espiritual, nas nossas condições humanas, o homem natural, ele não enxerga nada, ele não vê nada, ele não ouve nada, ele não sente nada. Então, quanto mais consciente, menos inconsequente. É uma palavra de sabedoria que eu começo hoje, ao tratar deste tema com você. Vou repetir. Quanto mais consciente, menos inconsequente. Aqui na página 72, diz, é lamentável que muitos crentes não saibam disto. Não sabem qual é o seu direito adquirido. Não conhecem muito sobre o plano predestinado de Deus para as suas vidas. Aí o apóstolo Miguel Ângelo dá até o exemplo de Zaqueu. Fala sobre algumas situações, realmente, que as pessoas ficam presas. Ele fala de Zaqueu, fala da mulher da hemorragia, da multiplicação dos pães, do cego de Jericó, vai trazendo aqui alguns exemplos. Eu vou dizer, um dos exemplos que eu mais uso, você não sei quantos aqui já viram, até colocam em frases, em carros, já viu? Diz assim, o quarto homem da fornalha está nesse carro, já viram isso? E eles nunca entenderam que aquilo era uma alegoria para a nossa realidade hoje. Hoje, você não tem o quarto homem da fornalha andando com você ou ao seu lado. Hoje você tem Cristo em você. Colossenses 1:27 dá apoio para isso. Diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Então hoje, irmãos, nós temos a graça revelada, nós temos Cristo em nós, agora nós temos o homem natural, que é tendencioso. E o homem natural só vai sentir as agruras deste mundo, os desafios, as debilidades, as coisas carnais, as nossas limitações carnais, vai ficar andando em círculos, se lamentando, murmurando até contra Deus. E muitas vezes até dizendo, não, mas o quarto homem da fornalha, o quarto homem da fornalha é Jesus. O quarto homem da fornalha pagou o preço. Ele está em nós. Ele hoje habita em nós. E este mundo é como uma fornalha aquecida 7 vezes, acreditem, contra as nossas vidas, para que a glória de Deus não se manifeste em nossas vidas. Faça uma remissão aí com João 10:10. Eu cito muito João 10:10, porque João 10:10, Jesus deixava um aviso. Ele disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É viver nesta terra, apesar de uma vida regada e regrada no lado natural, com limitações tão grandes e tão tremendas, mas com uma segurança de uma posição espiritual, de uma condição de conquista espiritual inabalável, ilimitada.
de vida em abundância. É viver acima da expectativa, é viver acima das limitações, é viver acima da média, é não viver a mediocridade imediatista dos que são carnais e não têm um cunho espiritual, para viverem sob essa holística em suas vidas. Não crescem na graça e no conhecimento, não avançam. Então, irmãos, ficam presos apenas a palavra como histórias. Eu tenho dito, a Bíblia, eu nem divido a Bíblia entre Novo e Velho Testamento mais. Para mim, a Bíblia é o nosso manual de vida, a Bíblia do hebraico, o livro dos livros. A Bíblia, ela é a graça em desenvolvimento de Gênesis a Apocalipse. Se nós não soubermos o que Jesus já nos deu, sempre que tivermos uma situação contrária, nós vamos ficar limitados a essa natureza, a esse homem preso à escravidão do pecado e da lei. Saiba que a nossa carne é presa à escravidão do pecado e da lei. A nossa realidade carnal é essa. Vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 a 57. Joás querido, olha aí. Onde está, ó morte, a tua vitória? O apóstolo pergunta. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Viram aí a prisão? Agora olha o 57. Graças a Deus. Diga aí. Irmão, puxa lá do diafragma, irmão. Graças a Deus. Graças a Deus. Que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos ou não temos a vitória? Mas acreditem, a carne não consegue enxergar isso. O homem natural é cego. O homem natural não consegue atingir esse ápice da vida espiritual, irmãos. Só por revelação. Efésios 1:18, está no livro. Na página 73. Iluminados os olhos do vosso coração. A carne não sabe, diga a carne. Desculpe, vou usar uma palavra esdrúxula, diga, a carne é burra. A carne não sabe, não pode saber. Bispo, você está inventando, olha, chamando a carne de burra, está bem, então vá lá, vamos lá em 1 Coríntios, pode colocar aí 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, fazer essa remissão, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, a carne é burra ou não é? Aí, ó, e ele repete uma palavra de Isaías, ele disse, está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus já tem preparado. E o versículo 10 responde, ele diz, mas Deus não revelou pelo Espírito. Então Efésios, vamos voltar lá, Joás querido, 1:18, diz, iluminados os olhos do vosso coração. Paulo faz uma oração aí, ele diz, olha, para que sejam iluminados, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua herança nos santos. Se você para na carnalidade, é por isso que eu digo, se for carnal, eu estou fora. Eu tenho uma frase que de vez em quando eu posto nas minhas redes sociais, eu sei que tem muita gente que se ofende, mas eu volto a dizer, não estou nem aí para quem se ofender. Se não for espiritual, não terá o meu aval. Primeiro, as minhas próprias atitudes, acredite, parece que eu estou falando só para os outros. Não, irmãos, é um zelo, é um cuidado. Mesmo você não, claro, tropeça aqui, cai acolá, ri de novo, levanta e começa a cantar, e tá bem. E vamos em frente, não fica caído, não fica prostrado, porque o Senhor
A sua graça está sempre me restaurando, e vamos que vamos, e vamos por fé, vamos nas boas obras preparadas, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, meu irmão. De glória em glória. Ah, você é um super-herói, Não, na carne, menor de todos os santos, irmãos. Mas com esse eixo, entende, Aracati? Buscando a cada dia, buscando, nós vamos avançando. Então, o que nós precisamos, aqui na conclusão da página 74, vida íntima com Deus. Vida íntima com Deus. Cantares, capítulo 1, versículo 4, diz: o rei me introduziu nas suas câmaras. Intimidade. Intimidade são esses momentos que nós paramos na nossa casa, como se fôssemos levados à recâmara, já viu? Tem hora que você tem que dar uma afastada e buscar aquela intimidade, é você com Deus. Sabe, às vezes ao invés de você discutir, esse é o trânsito que está muito agitado, irmão, procura um acostamento, encosta ali e clama a Deus e ora, vai melhorar, as coisas vão melhorar. Ao invés de você discutir em casa, está estranho, está ficando, não, sabe, olha, acontece muito, casais, né, lógico, casamento é a sociedade mais difícil que existe, irmãos. Porque quem é sócio só nos negócios, chega de noite, cada um vai para a sua casa e tudo bem, mas o casamento é uma sociedade 24 horas por dia, e nós precisamos aprender a lidar com coisas, com situações, somos diferentes, e até entre os cônjuges, os filhos, hoje uma guerra havendo filhos contra pais, pais contra filhos, marido contra mulher, uma coisa triste aí, irmãos, nós precisamos quebrar isso. Ficou quente, os ânimos ficaram quentes, não responda ao outro, engula seco. Porque eu não engulo o desaforo, aprenda a engolir, bote um pouquinho de sal, tira o queijo, né, 100 dias sem queijo, fazer o quê? Sal bem pouquinho, né, se tiver com a pressão alta, então coloca um pouquinho de açúcar, e menos, vai lá para o cantinho, louve a Deus. Não é aquela coisa de começar a cantar alto na frente do outro para irritar, não, e tem gente que faz isso, né, não, procura o seu cantinho e vá meditar na palavra, vá buscar essa intimidade com Deus. João capítulo 5, versículo 24, diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Eu lhes dou a vida eterna, irmão, você sabe o que é isso? Versículo 28, ele diz: jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, ou seja, isso é eternamente, é uma ligação eterna. Diga, nós temos, pela graça de Deus, uma conexão espiritual eterna com Deus. Agora as pessoas não entendem isso. As pessoas ficam presas a rudimentos, a coisas que levam a... não buscam a intimidade, essa intimidade. O que Deus quer de nós é só intimidade. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz: ora, aquele que é poderoso. Então, está vendo as prerrogativas? Para fazer, o pereko soi do grego, infinitamente mais. Agora, o segredo desse versículo, porque as pessoas se apegam até aí, e usam muitas vezes até como frase de efeito: olha, aquele que é poderoso, ele faz infinitamente mais, e começam a pedir e pensar, pedem e pensam, eu tenho mesmo que pedir, eu tenho que pensar, sem nenhuma coerência, sem nenhuma consciência, lembra? Quanto mais consciência, menos inconsequência, sem pensar nas consequências, e sai, irmãos, e não é. O segredo desse versículo está aqui, olha, quando ele diz assim: infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, está no depois da vírgula. Miguel Ângelo Júnior, meu amigo querido, filho do nosso apóstolo, ele sempre dizia: Daniel, você tem mania de querer pregar a vírgula. Não sou eu, é a graça de Deus comigo. É a graça de Deus comigo, irmãos. É graça purinha isso aqui, irmãos. E eu não abro mão da graça.
torço para que ele venha logo para estar conosco, dessa amizade. Se querem começar a falar no Miguel Júnior aqui, eu até choro de saudade, né? Mas, ele diz que não é só uma questão de nós pensarmos ou pedirmos. É uma questão de nós entendermos que o infinitamente mais, porque você tem que ligar essa palavra infinitamente mais, praticamente como se não tivesse esse conteúdo depois dela aqui, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, e colocasse assim, infinitamente mais, conforme o seu poder que opera em nós. O entre vírgulas, olha, está vendo a pregação da entre vírgulas, general? Esse entre vírgulas é para destacar qual a forma da operosidade de Deus. Então, qual é a forma da operosidade de Deus? É conforme nós pedimos ou pensamos? Não. Eu vejo olhos arregalados aqui à minha frente para a glória de Deus, e você pela internet também ficaria. A operosidade de Deus está no entre vírgulas. É conforme o seu poder que opera em nós. É por isso que eu gosto dessa versão revista e atualizada João Ferreira de Almeida. Bata no peito você na sua casa, você que presencialmente diga, conforme o seu poder que opera em mim. Agora, as pessoas não querem buscar o conhecimento, ficam perdidas entre essa luta carnal, essa luta humana. Tiago 1, 16 e 17 diz, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, irmãos, não foi nada humano, não foi nada nosso querer. Imagine se eu fosse atrás do meu querer, irmãos, vocês não têm noção, eu aos 22 anos de idade que eu não conhecia a graça de Deus, nem sabia que Jesus, quando falou que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o reino entrar no reino dos céus, eu achava que era uma agulha de costurar, não sabia que é porque a cidade de Jerusalém era cercada por grandes muralhas, e aquelas passagens se chamavam agulhas, e os mercadores ricos, que os seus camelos tinham muitas bagagens, era muito complicado entrar, e eu pensei, eu não quero ser rico, então deixa esse negócio de igreja para depois, e fui buscar a riqueza de qualquer jeito. E a lei me mandou lá para o inferno, me fez sentir incapaz até de orar, momentos que eu tinha, porque imagine, no meu berço evangélico, graças a Deus pela vida dos meus paizinhos amados, né, que me colocaram nesse caminho, ensinaram a criança no caminho que devia andar, mas eu não tinha a revelação da graça de Deus que tenho hoje, e foi terrível, foi dramático. Hoje eu estou aqui nesse ápice, chego nesse ponto e entendo que quanto mais sei, menos sei. O que eu mais sei hoje é que eu preciso saber mais, para amanhã poder saber mais ainda, e não parar nunca de saber. Por isso que nós precisamos estar, e parabéns que você está numa escola de capacitação e crescimento espiritual. Não é humano, é coisa de Deus. E a gente vai identificando isso, e cada vez mais vem o que em você? Temor, tremor, reverência, você vai submetendo a sua carne ao Espírito. Você foi gerado pela palavra da verdade. Veja aqui, Hebreus 9:12, não foi por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então é uma coisa eterna, é uma resposta de Deus. O versículo 22 diz, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então a cruz do Calvário, o sacrifício de Cristo, foi uma resposta a Deus para os dias de hoje, para nós hoje termos essa excelência de vida. Hebreus capítulo 8, versículos 6, 7 a 13, diz, agora com efeito, obteve Jesus, diga com efeito, diga, já obteve, porque tem gente que está correndo atrás até hoje, irmãos, quem está na graça não corre atrás, corre na frente,
Paulo disse, eu avanço para as coisas que estão diante de mim, mas com o prêmio da soberana vocação. Então, com uma visão que Jesus disse, os sinais seguiriam os que crescem. Você avança para o prêmio da soberana vocação e os sinais, a bênção, as bênçãos, elas vão nos seguindo, elas vão acontecendo, elas vão se materializando. Então, obteve. Ele diz, tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Quando ele diz nova, se torna antiquada, envelhecido, está prestes a desaparecer. Então aqui, nesse contexto, nosso apóstolo mostra que nós precisamos romper com essas questões humanas. A carne vai sempre buscar muito toda a questão que está nas ordenanças, nos 603 ordenanças, como eu expliquei na aula passada. Acesse para você ver como nós batemos bastante nessa tecla, citamos os 10 mandamentos e mostramos como isso tudo agora vai fluir naturalmente nas nossas vidas. E nós temos então hoje essa realidade, diga novidade, podemos viver, e para você viver a novidade, você tem que conhecer, aprender cada dia mais. O que era novo hoje, amanhã não vai ser mais novo, se você não crescer, se você não amadurecer. Quem amadurece, não envelhece, se torna sábio. Por isso que aos 90 anos você teve a sua família vindo, gente do Brasil inteiro, de tantos lugares, general, lá para te honrar no seu aniversário, você está entendendo? As pessoas querem os sábios por perto. Agora, já viu aquela pessoa que vaidosa, ela só é vaidosa, né? Já viu vaidade? É vaidade, a idade vai levando, e se a pessoa não se tornar sábio, ela vai ser apenas uma vaidosa. Vaidoso ninguém quer por perto. A pessoa começa a ficar isolada, ninguém quer. Agora o sábio todos querem por perto. As pessoas param para te ouvir, as pessoas param para ouvir a sua experiência, que na verdade não é apenas uma questão de experiência, porque a experiência ensina, mas o exemplo arrasta. O que as pessoas querem mesmo é exemplo. Então, essa maturidade, essa sabedoria é que vai nos levando a essa posição. Agora, se fica na carne, irmão, olha o que diz Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito. Às vezes a pessoa olha isso aqui e pensa que isso é para o ímpio, isso é para o filho do diabo. Não, irmãos, o filho do diabo não tem nele o Espírito. Isso são os filhos de Deus. Isso é aquela fatia, Denise, dos 2/3, que pode ou não apagar o Espírito. Não é que você vai eliminar a existência, mas você vai eliminar a ação do Espírito Santo por uma ação da carne. Quando você age na carne, você tem respostas da carne. Quando você age no Espírito, você tem respostas do Espírito. E as pessoas então não cuidam do homem natural e apagam o Espírito. É isso que está dizendo esse texto aqui. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Diga, a obra está completa. A obra está completa. Olha a consciência aqui, ó, consciência que nós precisamos ter. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Está feito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, ou seja, uma consciência espiritual, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Agora Tiago capítulo 3, 15 a 17, aí o apóstolo cita muito aqui a situação dos guias cegos, né? Nós não vamos nos prender muito a isso, depois você deve ler em casa, mas vamos usar o texto. Olha, a primeira é aqui a palavra da epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 15 a 17, diz assim: esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Nós temos que identificar essas coisas, irmãos. Cuidado com o modismo, cuidado com os coaches.
Já tem gente até dizendo que Jesus era coach. Desculpe, eu sei que tem muitos profissionais bons nessa área, eu respeito, tá bem, mas eu só vou atender, de certa forma, alguma orientação de algum coach, se eu perceber que as bases dele não estão nas filosofias humanas, estão na holística espiritual, estão na visão espiritual. Temos alguns amigos aí entre nós, alguns líderes até, que têm essa formação e trabalham nessa área, nós respeitamos, não estou aqui desmerecendo a profissão. Agora, espera aí, calma lá, menos. Eu ouvi há algum tempo alguém dizer assim, não, daqui a algum tempo nenhum pastor poderá deixar de ser coach. Desculpe, vai ser difícil eu entender uma questão dessa. Sabe que já disseram para mim, bispo, senão você cria umas frases, você fala umas palavras, você é coach, não é? Não, irmãos, eu sou de Jesus, eu sou graça de Deus, eu sou o que sou pela graça de Deus, não eu, mas a graça de Deus comigo, como disse Paulo aos Coríntios. Então cuidado com esses exageros, cuidado com essas situações que aparentemente são sabedoria. Tiago diz, não é sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Desculpe, senhores influencers, desculpe você que anda aí seguindo, cuidado, atenção, qual é a motivação? A motivação é a raiz, a motivação é a palavra, a motivação é a revelação, a motivação, olhos do coração iluminados, a motivação é andar no Espírito. Gálatas 5,16, Gálatas 5,16, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, irmãos. Agora querem ficar na carne. Eu disse, olha, é terreno animal e demoníaco. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Olha as características aqui, irmãos. Acreditem, eu poderia ficar muito tempo só nessas características aqui, tratando com você. Depois você dá uma olhada no que significa tudo isso. A sabedoria lá do alto. Maravilhoso, abrangente, transformador. Se a pessoa vai reagir sempre com pureza, com paciência, com indulgência, né? Cauteloso, sereno, tratável, lembra? Tratando tudo com o Espírito, misericordioso, com bons frutos, imparcial, sem fingimento. Já há limites para isso. Precisa agora aqui, nem sei de cor, acreditem. Eu sei de cor o Salmo 1. Nem vou falar que o tempo não deixa. Mas os 10 mandamentos eu não sei de cor. Eu só cumpro. Pelo que eu sei das centenas de textos bíblicos e principalmente dos textos onde Paulo traz a revelação de Romanos aos Hebreus. Vamos avançar aqui um pouquinho, aqui para a página 89, vimos claramente toda essa situação da carne, que tem que ser uma vigilância acirrada, não é verdade? E chegamos ao subtema de hoje, trombetas claras. Tenho 15 minutos para isso? 15 minutos, maravilha, suficiente. Chegamos à conclusão do livro, então, com esse subtema de hoje, hein? Depois dessa belíssima introdução aqui na página 88, na verdade a 89, né, começa com o capítulo 5, então o apóstolo faz uma rebuscada introdução. Nós não vamos ler, você deve fazer isso em casa, como eu faço, ler e reler várias vezes, aliás, a repetição é a mãe do ensino. Eu também não te chamaria aqui para ficar lendo o livro todo, não é verdade? Seria um abuso da minha parte. Aqui nós vamos mergulhar em águas profundas e a palavra vai se renovando e tratando com a gente de uma maneira extraordinária para a glória de Deus. Mas você deve, claro, fazer depois essa leitura. E eu quero então ir direto com você agora aqui na página 91. Vamos ver, página 91. Vamos ler? Que diz assim: a trombeta do cristão é a sua boca. A Bíblia diz que nós fomos chamados para proclamar,
virtudes. O que nós temos proclamado? O que nós falamos quando vamos abrir a boca? Foi aquilo que o médico disse? Foi aquilo que aquela reportagem acabou de dizer? Peraí, eu li na internet que... E tem gente que decora site, decora bula de remédio, e não decora um versículo bíblico. Não precisa decorar tantos, irmãos. Eu decoro tantos, nem sei, aliás, eu sei como, é chamado. Eu tenho esse chamado, então graças a Deus por isso, a Deus toda a glória. Olha, nunca imaginei que eu fosse ter centenas de versículos na minha mente, no meu coração. Você não é obrigado a decorar tudo isso. É chamado, estou aqui cumprindo o meu chamado. Mas um ou outro você pode decorar e deve decorar, irmãos. E se você tiver dificuldade de decorar, faça igual eu fiz quando eu descobri, por exemplo, 1 Coríntios 9, 27. Quando eu descobri 1 Coríntios 9, 27, que Paulo falava assim, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros não venham mesmo a ser desqualificado. Naquela época ainda não decorava muito, ainda não estava no altar ministrando. Claro, tudo isso ajuda a gente a decorar também. Eu fiz vários quadros e coloquei na minha casa. Hoje já guardei, né? Quando eu achar, vou te dar um, Nazaré, que você me pediu, não esqueci não. É porque só quando eu fizer uma arrumação lá no lugar, né, aquele lugar dos guardados, eu sei que vou achar uns 3. Né? E eu vou dar àqueles irmãos que me pedirem. Maravilhoso, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificado. Hoje eu já decorei, não preciso mais do quadro. Se você tem dificuldade, anote em papelinhos, né, papeizinhos, coloque na mesa, coloque no lugar onde você mais vá e leia de vez em quando. Vai ser importante para você. Ah, bispo, nem é aquele que é tão pequeno, Filipenses 4,13, alguém sabe aí o que diz em Filipenses 4,13? Tudo posso naquele que me fortalece. Pequeno versículo. Pode, diga, eu posso. Agora a trombeta desafinada, e a pessoa, sabe, porque o médico disse, irmãos, o que disse o médico dos médicos? O que a carne não pode, a fé pode. Preciso que você faça uma remissão e anote aí no seu livro, é João 15, 7. João capítulo 15, versículo 7. Sabe o que diz? Porque tem os sis da palavra. A pessoa vai para o YouTube, vai para o que o médico disse, vai para o que as receitas dizem, vai para o que os sites dizem, vai para o que os influencers dizem, vai para o que os coaches dizem, e quando chega no vamos ver, se, não esqueça do se, irmãos. O se é uma palavra importante. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. E agora, pode ou não pode? Pedireis o que quiserdes. Bispo, você agora há pouco falou que não era para a gente pedir nem pensar tanto. Claro. Sem esse prefixo aqui, não peça e pense tanto. Agora, com esse prefixo, pode pedir e pensar à vontade, porque aí vai ser o fechamento. Eu anotaria aí junto, não precisa ir lá não, já li com vocês o versículo hoje. Eu anotaria até na minha Bíblia aí junto, Efésios 3:20. Efésios 3:20, que diz que ele é poderoso, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, conforme o seu poder que opera em nós. Então, se você permanece em Jesus, isso é uma pegadinha, irmão, de prova de universidade. Se você permanece em Jesus e Jesus permanece em você, quando você tocar a sua trombeta, ela terá um sonido claro. Quando você pedir alguma coisa, aliás, quando você quiser alguma coisa, ele disse, será feito, irmãos. Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O apóstolo vem mostrando aqui que as pessoas ficam presas a uma confissão totalmente derrotista,
daquilo que Jesus já fez e que hoje nós precisamos apenas viver para que Ele continue fazendo através das nossas vidas. Ou seja, fazendo não. Eu fico arrepiado quando eu vejo as pessoas orando, dizendo: Deus faz, como se Deus fosse um empregado. Deus não é nosso empregado, Deus já fez tudo e agora quem tem que fazer somos nós, para Ele materializar. Diga: eu vou fazer para Deus materializar o milagre e em minha vida a graça acontecer. Está selado, irmãos, está selado. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Hebreus 2, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deles também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder, destruísse, catargel do original, eliminou, ele não tem poder, não, mas a pessoa fica, não, porque foi o diabo, está aí. E o 15, e livrasse todos, que pelo pavor da morte, lembra? Que eu falei para vocês, olha, o medo em descontrole gera pavor. Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, quer dizer, a pessoa vive correndo para lá e para cá e vive como escravo. Então, irmãos, o que precisamos é ter consciência, diga consciência. Quanto mais consciência, alguém gravou? Menos inconsequência, ou seja, menos consequências dramáticas. Vamos ver aqui no Velho Testamento, rapidamente, o que significam essas expressões trombeta e batalha. Números 10, 1 a 9. Essa passagem, ela revela que a trombeta, os sacerdotes, quando eles tocavam essa trombeta, o objetivo era sempre o quê? Reunir o povo em prol de um mesmo sentido. A obediência à voz de Deus é o que nós estamos fazendo aqui com a graça de Deus. E acreditem, a tua experiência ensina, mas o teu exemplo é o que arrasta. Não se prega a graça só contando histórias. Se prega a graça com histórias que deram resultados exemplares e verdadeiros de que Cristo vive em nós, do Gálatas 2:20. As pessoas têm que olhar para você e dizer: realmente esse homem pode dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E você vai multiplicando pessoas com trombetas e com sonidos claros. Mas se um som sai errado, se a pessoa anda na carne, o apóstolo vai tratando disso aqui. E eu volto a essa oração aqui de Efésios 1, 17 e 18, onde Paulo diz: para que o Deus de nosso Senhor, diz: eu oro, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, pelo pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Irmãos, é para saber, então é tocar a trombeta, é saber, é ter revelação, é tocar a trombeta. Vamos tocar a trombeta. A trombeta precisa ter sonido claro. É a trombeta da sã doutrina, irmãos. Vamos lá, Tito 2, 1, 7 e 8. Olha aqui o conselho de Paulo a Tito. Tu, porém, meu marido, bispo, não adianta. Mas você não conhece meu marido. Não quero nem conhecer, irmão, desse jeito. Meu filho, então tira de perto de mim, pelo amor de Deus. Se eu quiser ouvir a palavra, atrás, mas se for para brigar, não quero não. Mas meu vizinho, meus irmãos. Tu, porém, e você? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, versículo 7. 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, porém, mostra, que tem gente que é apto para ensinar os outros. Olha, irmãos, quem não se senta para aprender, nunca será capaz de ensinar.
Quem não é capaz de obedecer, nunca será capaz de comandar. Quem não é apto, quem não senta para aprender, eu vi que a Celinha está anotando, vou até repetir. Quem não se senta para aprender, nunca estará apto a ensinar. Quem não é capaz de obedecer, nunca estará apto a comandar. Então, irmãos, versículo 8. Linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Página 99. 1 minuto para conclusão. Vamos a mais uma fonte de conscientização aqui, olha. Uma pergunta: qual é a nossa missão? Nós temos uma missão. Jeremias 1, 4 e 5. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Da madre te consagrei antes que saísses. E te constituí profeta às nações. Esse é um chamado. Se você não assistiu, está lá no canal de missões. Assista o selo apostólico e assista o apostolado para os últimos dias. Os 2 últimos temas, antes de nós entrarmos nesse tema, nesse livro. E você vai ver sobre isso. Lembra que eu disse, para você repetir comigo na última mensagem sobre o selo apostólico, eu sou apóstolo de Jesus? É disso que eu estava falando. Maiores detalhes, assista, reveja, faça uma maratona. Uma amada, quando eu cheguei lá em Atibaia, falou: bispo, eu estou fazendo uma maratona. Estou de férias, estou fazendo uma maratona da escola de capacitação. Olha, eu fiquei muito grato a Deus. Se uma pessoa ouve, se uma pessoa faz, graças a Deus. Na última sexta-feira, né, amor, fizemos a reciclagem, ainda ia viajar. Nesse final de semana, minha esposa: mas você vai fazer? Eu falei: amor, me comprometi de 15 em 15 dias, vou fazer. E graças a Deus toda a glória, mas na madrugada, quando eu me levantava sábado para orar, me deparei com um áudio que trouxe um acalanto ao meu coração. Um dos nossos amados aí online disse: bispo, você foi muito usado na minha vida. Estou orando de joelhos aqui, estou colocando diante de Deus. Eu estava, ele até com a voz rouca, estava muito desesperado. E trouxe Deus. Então, se uma vida, irmãos, se uma pessoa, acredite, eu não quero números. Aliás, eu não, a graça de Deus comigo. Eu quero resultados para o reino. Viu? Então, faça isso. Vá lá consultar coisas espirituais. Tá bem? Chegamos, então, aqui a esse ponto de conclusão do tema. E eu quero que você diga comigo: eu não sou produto do meio. Eu sou herança de Deus. Ok? Você não é produto do meio, você é herança de Deus. Sabe que um grande sociólogo, Émile Durkheim, na sua obra Fato Social, ele fala sobre consciência coletiva. Isso é um perigo. O produto do meio, a consciência coletiva, isso é um perigo tremendo. Porque vão se formando verdades culturais que a gente vai sendo arrastado por elas. Então repita comigo: não somos produto do meio, somos herança de Deus. Efésios 1, para fundamentar, versículos 11 a 14. Efésios 1, 11 a 14 diz: nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas essas coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. 13. E em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Estão habilitados para tocar a trombeta, irmãos, e dizer qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Isso é graça, isso é trombeta com sonidos claros, irmãos. E aqui, finalmente, na página 106. Como destruir fortalezas, trombetas claras. O apóstolo usa esse texto de Joel, que é o texto da palavra profética.
E nós continuamos aqui repercutindo a palavra profética. Vamos viver o ano do grande avivamento em nossas vidas, irmãos. Não apenas o ano, mas vamos viver o grande avivamento nas nossas vidas este ano. É assim que esse livro encerra, hein? Com essa palavra, ele diz: quero falar agora de uma profecia de Joel. E aí ele usa a palavra de Joel. Tocai a trombeta, irmãos, tocai a trombeta. Esta é a palavra. Exatamente aqui que o apóstolo usa a mesma palavra trazida na noite da passagem de ano. Tocai a trombeta em Sião. Para isso, 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento. E eu encerro com Atos capítulo 20, versículo 32. Atos 20, versículo 32. Olha a receita de bolo. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor. Não sou eu, irmãos, não é o apóstolo, graças a Deus, glórias a Deus pela vida do nosso apóstolo, né? 43 anos de ministério. Mas se não fôssemos guiados por Deus para estarmos aqui ouvindo a voz e confirmando esse selo, volto a dizer, assistam as mensagens desde o início do ano da escola de capacitação, que você vai ver que está tudo interligado. Nem apóstolo ele poderia ser chamado hoje, entende? Então encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem dunamis, é a palavra que tem poder, para vos edificar e dar herança, viu? Herança do Senhor, a todos os que são santificados. Aí está o segredo, o fechamento da trombeta clara, trombetas com sonidos claros, trombetas santificadas. Disse Billy Graham, que também profetizou, né? O saudoso Billy Graham, profetizou sobre o grande avivamento no Brasil. A santificação é que é o segredo, porque a salvação nos leva para o céu, mas a santificação nos traz o céu aqui para a terra, destruindo fortalezas. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais uma estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Eu sou o bispo Daniel Anacleto, com a minha linda e querida esposa, a bispa Lídia. Essa foi a nossa escola de capacitação e crescimento espiritual. Não eu, mas a graça de Deus comigo, digo, assim seja, assim disse o Espírito da graça. Graça e paz.